Alguma vez passou pela cabeça como é que um único comprimido consegue, assim, em minutos, parar uma crise de ansiedade daquelas bem fortes? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo na ciência por trás desse alívio que parece quase instantâneo. E para desvendar esse mistério, nada melhor do que acompanhar a história de quem viveu isso na pele. Então, vamos conhecer a Maria, uma jovem de 28 anos que, de repente, começou a ter umas crises de pânico super intensas, sabe? Acontecia no trabalho, acontecia em casa, era um momento de um pavor absoluto que apareciam do nada, sem nenhum aviso prévio. A própria Maria descreveu que sentia assim, olha só. Uma sensação de falta de ar, coração acelerado, o medo de morrer e formigamento nas extremidades. É uma experiência nossa aterrorizante, que parece que desliga completamente o nosso lado racional. E aí que tá o grande X da questão. Depois de procurar ajuda, a Maria recebeu um remédio que acalmava tudo isso quase que na hora. Mas como? Como é que isso é possível? Como uma coisinha tão pequena pode agir tão rápido numa máquina tão complexa quanto o nosso cérebro? Ok, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer o mecanismo natural que o nosso cérebro já tem para se acalmar. Pensa nisso como um sistema de segurança que já vem de fábrica, sabe? Um freio de emergência que o nosso corpo tem para se proteger. E o nome desse sistema é GABA, ou ácido gama-aminobutírico. Basicamente, ele é o principal neurotransmissor que tem a função de inibir, de botar um freio, na atividade do nosso sistema nervoso. Guarda bem esse nome, hein? GABA. Ele é o grande protagonista aqui. O jeito mais fácil de entender o GABA é com uma analogia bem simples. Ele é o pedal de freio principal do cérebro. Exatamente. Quando as coisas começam a acelerar demais, quando os neurônios ficam muito agitados, é o GABA que entra em ação para diminuir essa velocidade toda. E é aqui que a gente chega na medicação. O mais interessante de tudo é que o remédio que a Maria tomou, um benzodiazepínico, não cria um efeito do zero. Não, não. Em vez disso, ele funciona como um ajudante, um potencializador para o freio que já existe no cérebro. Então, como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Primeiro, na hora do pânico, a atividade do cérebro dispara. Aí, naturalmente, o nosso GABA entra em ação para tentar frear essa loucura. Só que é aí que a mágica acontece. A medicação entra no jogo, se conecta nos mesmos lugares que o GABA e o efeito é impressionante. Ela simplesmente amplifica e muito o poder desse freio. E o resultado? A calma volta e de forma quase imediata. Mas atenção, é fundamental entender que esse não é o único jeito de tratar a ansiedade. Existem outras abordagens completamente diferentes, com tempos de ação e mecanismos que não têm nada a ver com isso. É basicamente a diferença entre um conserto de emergência e um ajuste geral do sistema. A diferença fica bem clara quando a gente compara os dois. De um lado tem o freio de emergência dos benzodiazepínicos, que vão direto nos receptores GABA para um efeito imediato. É como pisar no freio com toda a força. Do outro lado tem o ajuste do sistema, que é feito por antidepressivos como os ISRS. Eles trabalham de um jeito mais lento ao longo de semanas para, como o nome diz, reajustar todo o sistema de freios do cérebro. A própria Maria tinha medo de acabar dependendo do remédio. E essa é uma preocupação super válida, super real. E isso nos leva a um ponto essencial. O remédio é uma ferramenta, um apoio, mas não é a solução definitiva para o problema. A orientação profissional é muito clara quanto a isso. A medicação ajuda a apagar o incêndio, a controlar o sintoma na hora da crise. Mas é a terapia que vai investigar e tratar a causa do problema, a raiz de tudo. O grande objetivo, no fim das contas, não é depender da pílula, mas sim desenvolver as nossas próprias ferramentas para lidar com a ansiedade. O remédio, nesse caso, dá aquele fôlego, sabe, o espaço para que esse trabalho terapêutico possa acontecer. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito importante. A ciência nos deu ferramentas incríveis para aliviar o sofrimento na hora. Mas como a gente equilibra o uso dessas ferramentas com um trabalho que muitas vezes é mais lento e profundo, de cura a longo prazo? Essa talvez seja a questão central no tratamento da saúde mental hoje em dia. Obrigado pela companhia nesta análise.